Olá, gente! Eu sou Tatiana Calado, eu sou R1 de Dermatologia do Hospital IMIP. Olá, gente! Eu sou Martina Duarte, sou estudante da Universidade de Pernambuco do 12º período, já acabando aí na reta final, faltando 7 dias para acabar. Pois é. E hoje, eu e Martina, a gente está muito feliz, estamos iniciando um projeto super especial aqui dentro do Eu Médico Residente. Esse vai ser um podcast bem especial que vai trazer muitos convidados para contar um pouco sobre a jornada de cada um deles, como foi a preparação para a residência médica. Pois é, como a Tati adiantou, né, a gente sabe que na medicina existem vários caminhos, várias opções, várias especialidades. E aí nasce esse projeto com o objetivo de gerar essa conexão, né, entre nós e os convidados, muitos convidados especiais que estarão aqui conosco, alguns médicos residentes das diversas especialidades, alguns estudantes, né, que estão aí nesse processo, e também médicos já formados que mudaram de especialidade ou que ainda optaram por trabalhar um período para começar. Então, assim, um perfil bem variado para que a gente consiga se conectar, consiga gerar, né, essa conexão, esse laço entre as nossas demandas, as demandas do outro, porque isso acaba nos fortalecendo de uma forma geral. Então, é esse o objetivo desse podcast. Vai ser muito massa. Você fique aí ligadinho, porque vai valer a pena acompanhar esse projeto novo do Médico Residente. Exatamente. E hoje, né, não podia ser diferente. A gente tinha que trazer uma pessoa muito especial. Vamos iniciar muito bem. Vamos iniciar muito bem com o pé direito. É uma pessoa que eu admiro muito e eu tenho certeza que a história de vida dela vai impactar e vai trazer, assim, muita conexão com quem está aí do outro lado, passando por esse mesmo processo da preparação para a residência médica. Com vocês, Letícia Klabinski. Obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Letícia. Letícia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Meu nome é Letícia, tenho 26 anos. Eu sou recifense, médica formada pela FPS em 2020 e atualmente eu sou R1 de Neurologia Clínica do HC, da UFPE. Nossa. Maravilha. Então, para começar, né, vamos então entender... Letícia, como é que foi, assim, a sua decisão? Como a Martina falou, né? São muitos caminhos dentro da medicina e quando a gente vai chegando, se aproximando, principalmente do internato, dos últimos momentos ali da faculdade, vem a tal da pergunta, e agora? Vou fazer residência ou não? Então, por que, quando e como você decidiu que queria ser residente? E por que também neurologia? Como é que foi essa decisão? Bom, vamos lá. História. Excelentes perguntas. Complexas. Mas vamos, assim, primeiramente, né, porque eu escolhi fazer residência. Eu acho que mais ou menos ali na metade do curso eu tinha uma ideia de que queria fazer alguma especialidade, queria exercer isso. Me encontrei também durante a faculdade com essa parte um pouquinho mais acadêmica. Eu gosto bastante desse viés assim, mais de docência, academicismo. Então, a residência, eu tinha uma ideia, né, de que a medicina é muito longitudinal, assim, esse crescimento que você nunca para. Então, é gostoso isso, essa sensação de estar sempre aprendendo. E a residência acaba proporcionando isso. Eu acho que o residente ele acaba sendo um captador e um transmissor de informações. E, às vezes, para um estudante, para um R-, para um R+, para o seu staff. Então, traz muito esse espírito que eu gosto de troca de informações. E eu tinha essa ideia, sabe? De que não era para parar por ali, na faculdade. Eu não tinha ideia de quando seria. Se seria logo pós-faculdade, enfim. Então, isso era uma pergunta ainda, né? Que ao longo do tempo foi sendo respondida. Sim. E aí, mas eu tinha ideia de que queria. E a minha escolha pela neurologia foi bem complexa. Eu acho que eu peregrinei várias especialidades, né? Mais ou menos ali no início do curso, a gente entra ainda meio imaturo, muito verdinho, ainda não sabe o que de fato quer. Mas mais ou menos ali no meu 5º período, a gente começou na FPS, né? A gente começa a ver clínica médica. E aí eu, poxa vida, achei aquilo fantástico, assim, meus olhos brilharam, sabe? Investigar doenças. Clínica é soberana. As clínicas enlouquecem nesse momento. Inclusive, liga acadêmica, né? Isso, então, você pegar o paciente, estudar, explicar para ele o que é que ele tem. Eu gosto de conversar, adoro dialogar, então, acho que a clínica traz muito disso, né? Você pensar ali qual é o melhor tratamento, explicar para o seu paciente o que é que ele tem, como é que ele vai tratar aquilo, né? Deixar ele bem com autonomia também. Então, a clínica faz esse trabalho, né? Organiza o cuidado. Aí eu me descobri na clínica médica. Bateu o martelo. Vou ser clínica. Vou embora. Já tinha um pensamento depois do que tu ia fazer depois de clínica ou até o momento só clínica?
Aí, nesse primeiro momento, eu tinha a ideia de, não, quero tentar abraçar a clínica médica e eu tinha muito esse espírito, e tenho também até hoje, Sim. não quero que isso se perca, de tentar assim, poxa, eu quero abraçar o que me interessa, o que vai melhorar a vida do paciente, claro, né? Mas eu não queria focar em uma coisa muito ali restrita durante ainda a faculdade. Eu queria ter a cabeça aberta, como é que eu posso melhorar a vida dele e alinhar também com as coisas que eu gosto de estudar. Ótimo. E aí pensei em fazer cardiologia, Olha pensei em aí. fazer endócrino, reumato, olha, Leque. das mais complexas especialidades. Até Nossa. genética médica entrou no... Meu Deus, então realmente foi uma peregrinação. Quando ela foi falou, uma peregrinação, é verdade. não é conversa. É. E aí, bom, passei por várias, né? Como você pode ver. Entrei na liga de clínica da UPE, assim, fiquei 2 anos nessa liga, e assim, Que é foi maravilhosa, né? importantíssimo, eu falo com muito orgulho da liga, assim, foi um projeto muito massa pra mim, que até hoje, assim, eu colho frutos, sabe, Imagino, de habilidades que eu consegui desenvolver através desse projeto. E, bom, aí, beleza, passei 2 anos na liga, né, e comecei meu internato. Sim. Aí, quando eu comecei o internato, aquela expectativa, internato, todo mundo, né, medo com ansiedade, super normal. Comecei por onde? Pediatria. Eita. Ou você ama ou odeia, né? Aonde no IMIP. Eita. Aí foi aquele amor, assim, eu fui Não super acredito. acolhida pelos meus preceptores, tenho muito carinho por esse semestre, assim, porque na FPS a gente vê por semestre, né? Sim. E aí foi meu primeiro semestre do internato. Ali, fui muito bem acolhida, meus medos foram acolhidos, minha ansiedade foi acolhida pelos residentes, então consegui ficar à vontade, sabe? Então, eu pensei, logo, vou fazer pediatria. E morre uma clínica. E morre uma clínica de adultos. Clínica pra baixinhos. Clínica pra baixinhos. Pois é, aí não, acho que vai ser pediatria. Beleza, Sim. aí segurei essa ideia, aí vi pediatria e depois eu vi GO. Eita. Tá, aí durante esse primeiro ano, né, porque são 6 meses PED, 6 meses depois GO, no primeiro ano do internato. Aí cheguei na GO, pediatra. Você pediatra Ai, aqui. ansiosa por saber se ela Aí- passou imune pela GO. E aí, isso, aquela coisa, aquela barreira ali com a GO, porque eu já tinha criado uma certa barreira durante o curso, né? Enfim, é uma coisa muito, uma análise assim combinatória, muito 34 semanas, 37, aquele medo. Não existe Aí eu, mais meu mês. Deus, pois é. Isso Martina domina, viu? Isso Pois aí. pois é. Aí veja, aí nisso terminei, eu acho que faltando um mês para o rodízio de GO acabar. Eu disse, gente, eu tô adorando. Tô adorando GO. Meu Deus, Olha, eu tô acreditando no momento de lucidez. Ou não, meu Deus. A melhor peraí. especialidade. Eu acho que o negócio tá muito confuso aqui. Comecei a Eita. gostar. Inclusive, é engraçado, porque assim, eu comecei o rodízio, aí chega uma fase que a chave gira, né, no rodízio, de você, caramba, tô entendendo as coisas, tá fluindo aqui, eu entendi o fluxo, eu entendi. Isso aconteceu comigo na GO, assim, o rodízio foi excelente também, tive sorte de ter contato com vários residentes maravilhosos, staffs, enfim. E aí tive essa virada de chave no finalzinho. Aí eu pensei, poxa, será que aconteceu isso também com a pediatria? Não sei. Vamos ver. Talvez não tive a vontade de fazer prova para GO, mas gostei muito do rodízio. Eu disse, não, eu acho que eu tô me conhecendo, eu tô me descobrindo. Vamos para o segundo ano agora do internato. Sim. Aí o segundo ano a gente vê clínica e cirurgia. Vai ser minha prova dos 9, né? Se eu ver clínica e gostar muito, talvez a pediatria tenha sido ali a virada de chave, né? E fiquei muito feliz ali com o acolhimento e tal, e aprendi. Quando eu comecei meu internato por cirurgia. E aí abracei o rodízio, gostei também, tudo mais. Enfim, super embarquei, mas eu também não tenho muita habilidade cirúrgica, não sou muito da praia de cirurgia. E você foi percebendo isso já no Aí internato? fui percebendo isso no internato, Nossa. assim. É interessante, né, a gente ter essa percepção do que é que a gente mais gosta, do que é que a gente tem mais habilidade. Isso. O autoconhecimento durante o curso, ele vai acontecendo de uma forma natural, né? Sim. E aí eu vi que não, eu acho que dentro de uma sala de cirurgia não me sinto tão confortável como outras pessoas. Mas gostei também. Aí meu rodízio terminou com a clínica. Eita. Meu semestre, meu término de faculdade foi com a clínica médica. E aí eu fiquei super feliz, assim, me senti acolhida também por todos. Aquela ideia de, poxa vida, eu acho que é isso. Acho que é clínica. Eu gosto da investigação, eu gosto de chegar junto do paciente, eu gosto de tratamento, enfim, o que eu já tinha falado. Mas dentro da clínica, e aí? O que vai ser? Vai ser cardio, vai ser endócrino, que eram as coisas que eu mais gostava de estudar, assim. Aí fiquei perdida.
Aí eu, poxa vida, não sei, eu não me sinto segura para fazer prova, não me sinto segura. Aí cogitei fazer um R3. Essa ideia do R3, ela veio, R3 de clínica. De clínica. Sim. Veio mais porque eu gosto dessa parte da docência, de gestão, gosto de trabalhar com essa parte também dos bastidores, que o R3 de clínica, eu dando uma lida, estudando um pouquinho mais sobre isso, vi que ele fazia parte. Mas ainda assim não estou confortável com a escolha. Eu vou embora trabalhar e vou me conhecer. Massa. E Então aí, isso foi em 2020, não foi, Letícia? Isso foi em 2020. Terminasse no meio do ano? Terminei no final do ano. Terminou no final do ano, certa de que queria fazer prova, mas não queria fazer prova nesse momento agora. Isso, nesse momento agora, exato. Não prestei prova em 2020 aqui em Pernambuco. Nossa. Eu cheguei a fazer prova em São Paulo, fiz para clínica. E aí, ainda muito insegura, foquei um pouco minha preparação ao longo do tempo, pensando nas provas de São Paulo, uma coisa que a gente pode detalhar um pouquinho mais à frente. E aí eu disse, não, vou fazer mais por experiência. Eu não tinha estudado, feito um cursinho assim ao longo do internato, mas estava naquela coisa de, sei lá, todo mundo está fazendo prova aqui, eu acho que eu vou fazer mais para ter a experiência, sabe? Mas não era um grande objetivo ali para mim. Então, durante o internato, não foi um foco teu, assim, se dedicar ao preparatório da residência médica? Isso. Durante o internato, eu acabei, assim, pensando mais em focar na faculdade, cheguei a fazer uma mentoria. Certo. Mas para auxiliar, assim, no meu estudo, certo. Sabe? Mas, assim, eram aulas muito curtas, não tinha esse foco, assim, de preparatório mesmo. A decisão ficou mais, então, para viver, eu acho que, né, o que a Letícia tá trazendo isso pra gente, né? Ela viveu o internato, né? Isso. Viveu os casos dos pacientes que estavam, enfim, aparecendo, as discussões de enfermaria, enfim. Acho que você preferiu embarcar muito mais nesse sentido. Nesse viés, assim. Foi delícia, foi ótimo, assim. Tenho muito orgulho de ter vivenciado assim, meu internato de forma um pouco mais intensa e não ter tido dividir a atenção, né? Super respeito, assim, tem pessoas que não, quero fazer logo depois da faculdade, ok, mas é difícil. Dividir a atenção, bastante, né? É um difícil. Caminho possível, né? Que Letícia escolheu, como eu falei, os caminhos, né? Eu tenho colegas, inclusive, que já estão decididos que não irão fazer residência agora. E aí, vão fazer depois, mas querem fazer residência. Outros que já entram no internato, que foi o meu caso, né? Só completando o raciocínio que já ficou meio no ar. Eu vou fazer ginecologia e obstetrícia. E já no começo da faculdade, eu já sabia. Então, assim, na minha cabeça, depois da faculdade, ginecologia e obstetrícia é um caminho possível. E aí, Letícia traz uma abordagem agora totalmente diferente, né? De alguém que entrou com o coração aberto, não tinha nada ainda fixo, né? E a gente vai saber o final da história. Que foi se apaixonando pela clínica, que foi conseguindo, né? E se entregou, né? Essa fase. É um caminho possível. Acho, tipo, igual você admira o inverso. Admiro muito também, assim, quem tem quem opta por esse caminho. É um caminho muito corajoso. Porque o desconhecido assusta muito mais, né? Muito mais confortável para quem já sabe o que quer, exatamente. Para quem não sabe ainda, acaba que é um pouco desconfortável. Precisa ser muito corajoso. E eu admiro bastante, né? Já parabenizo aí a sua coragem de ter mergulhado nisso de cara. Acredito que com certeza fez total diferença, assim, para você no seu percurso. Na escolha, né? Na sua escolha. Porque a gente acaba, assim, de alguma forma, a gente acaba romantizando, não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente tem aquela ideia de que, assim, poxa vida, em algum momento eu vou escolher minha especialidade aqui estudando determinado assunto. E para algumas pessoas isso acontece de uma forma muito natural, né? Eu gosto de estudar isso, logo vou fazer. Sim. Mas para outras pessoas aquilo acaba, poxa vida, tenho dúvidas. E normalizar isso, né? Eu acho que acaba que, enfim, acontece mais cedo para alguns e mais tardiamente para outros. E tá tudo bem, né, Letícia? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque isso gera muita ansiedade, né? Para todo mundo, Sim, né? Exato, gera muita ansiedade essa questão da escolha, né? Porque algumas pessoas conseguem, outras têm mais essa dificuldade e me parece que as pessoas que têm mais essa dificuldade estão mais ansiosas por causa disso. Principalmente ao ver que os colegas já estão conseguindo encontrar, né? E aí você fica, caramba, quando eu vou conseguir encontrar? Chega o meu momento, né? E você falou uma coisa muito interessante. Às vezes você está estudando, gosto muito de estudar isso, mas quando você vai para a prática daquela especialidade, você não curte. Acontece muito com o GO, inclusive, porque o assunto de GO acaba sendo facilmente entendível, algumas coisas são muito objetivas. E aí a galera gosta muito da GO, mas Deus me livre de partejar. Não suporto a prática da obstetrícia. Exato. E aí cai naquele assunto que a gente já comentou uma vez, que é muito recorrente, né? De você
Tentar Sim. identificar qual paciente que eu gosto, o que é que eu gosto de tratar. Eu gosto de paciente crônico, gosto de paciente agudo. E é exatamente sobre isso que você está falando, né? Exato. Gostei de estudar isso, mas e agora, né? Na prática, como é que eu me Exato. saio? Essa sua percepção de assim, não me sinto confortável em uma sala, em um bloco cirúrgico. Isso é muito de autoconhecimento, sabe? É esse o caminho mesmo da descoberta. E é muito E tá massa. tudo bem, assim, você descobrir que você não tem tanta habilidade para uma coisa, que você não Exato. gosta muito ali, porque Não é ser honesto ruim, nisso, não é né? você menor Exato. que outro por não gostar, Exato, por não se inserir exatamente. naquele ambiente. faz É uma parte forma do processo. Exato, é uma forma de respeito à sua história, sabe? Você diz verdade. assim, eu não tenho tanta habilidade para isso. Você está respeitando a sua história, as suas próprias habilidades. Isso. Descobrindo algo sobre você, é autoconhecimento, é muita terapia aí também nesse Muito, caminho. É muita terapia. Bem papo, cabeça É mesmo. verdade. Sim, É sim. verdade. É muito bom isso. Mas aí, vai, amiga. Então, aí como é que foi então a tua trajetória nesse primeiro momento? Tu decidiu não fazer, assim, não optar por, na verdade, investir nisso nesse momento, viver totalmente o internato. Fez as provas, não foi, Laete? Mas não chegou a ter aquela preparação focada. O teu objetivo era outro. Era, na Isso. verdade, fazer uma boa graduação ali, excelente, Uhum. com excelência. Isso, exato. Mas, pode falar. Meu objetivo, assim, realmente era fazer uma boa graduação, um bom internato, ser uma estudante interessada ali, curiosa, e meio que veste a camisa ali de cada rodízio, né? Vive de forma mais intensa. Eu gosto muito de vestir a camisa, assim, de onde eu tô, sabe? E aí eu disse, poxa vida, tô aqui, tô vivenciando a faculdade, mas eu sinto que a etapa de residência, ela precisa chegar para mim em algum momento. E o que é que eu vou fazer, né? Então, eu vou trabalhar para me conhecer um pouquinho melhor. E enquanto eu trabalho, eu estudo. Paralelamente aí ao meu trabalho, eu estudo também para residência. Isso, assim, é um ponto importante, porque acaba que a gente trabalhando e estudando, existe uma linha muito tênue, acho que a palavra é essa, sabe? Entre você viver ali para o trabalho, porque na medicina acaba que a gente não tem uma rotina muito bem estabelecida, né? Então, acaba que a gente se perde um pouco no estudo. Então, você que tem esse objetivo, tem que ter um equilíbrio, assim, que é difícil. É difícil juntar tudo. É difícil. E assim, é importante dizer isso para as pessoas que estão vivenciando, né, também essa etapa de eu tô aqui, sou recém-formado ou eu não sou recém-formado, enfim, quero fazer residência depois de algum tempo de formado. Então, é um grande desafio você conciliar uma vida que não tem tanta rotina assim, uma vida de trabalho que é intensa, difícil, com também o estudo que é difícil, né? Que você também precisa ter uma disciplina, uma constância ali. Mas, enfim, comecei a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar num posto de saúde, não me identifiquei tanto, saí rapidamente e fui trabalhar em emergência. E aí, nessa emergência, é uma emergência clínica, né? Então, coincidentemente ou não, lá eu atendi muitos casos neurológicos. Então, de urgências neurológicas. Aí chegou. Olha só. Eu tava esperando, né, onde é que ia chegar a parte. É a vida levando você, a vida levando, né? Engraçado. E aí, eu, caramba, atendi vários protocolos de AVC, assim, muitos pacientes. E fiquei encantada, assim, com aquele primeiro atendimento, com a clínica do paciente, com a apresentação dele, com a clínica neurológica, que para mim era um desafio. Como recém-formada e ali não tinha tido tanto contato com a neuro mesmo, pesada na faculdade. O que eu vi na faculdade eu gostei, me interessei, mas eu não tive uma vivência tão prática assim, né? Acho que acaba que a neuro é uma especialidade clínica que fica um pouquinho à parte, né? Algumas faculdades, que são poucas, conseguem ver de uma forma um pouco mais densa. Sim. A grande maioria não consegue ver, enfim, existem outras demandas no curso, né? Então, ali eu, recém-formada, lidando com esses pacientes complexos, com clínicas complexas, eu vou estudar, eu vou entender como é que se calcula aqui esse NIH, eu vou ver como é que é isso. Então, foi estudando e atendendo que eu disse, poxa, eu gosto disso. Eu tô gostando, eu tô me interessando, eu tô conversando com os staffs desse serviço, com os neuros, tô chegando perto. E aí o pessoal me dava um feedback positivo. Oh, que legal, você conseguiu diagnosticar isso, que coisa boa, você tem jeito. Eita, E esse reforço positivo foi tipo, caramba, pô, como assim? Que legal. Aí fui ali também com muita calma. Será que é mais uma?
Será que é mais uma aí que eu tô gostando e talvez seja uma coisa mais temporária ali? Será que vai aparecer outra coisa? Enfim, nesse processo de trabalho, de autoconhecimento, de terapia, de muitos desafios vivenciados através do trabalho, eu vi que eu segurei, sabe, essa ideia. E aí foi tão engraçado que foi acontecendo de uma forma natural que quando chegava um paciente neurológico nesse lugar que eu trabalho, as pessoas da Letícia, ela gosta. Olha aí. Deixa a Letícia Aquela coisa, atender. né, que é pra ser, tem uma força que Pois a gente é. não consegue entender, mas simplesmente existe, né? Vem chegando o paciente, daqui a pouco você é o reforço positivo. Exato. É muito exatamente. interessante analisar Foi esse processo. Foi gostoso, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, tenho muito carinho de falar dessa história. E aí foi nesse processo, esse reforço positivo que acho que eu vou fazer neuro mesmo. Isso faltavam 3 meses para a prova. Isso foi em 2021. 21. E Isso. tu considera, Letícia, que era um ano que você já estava se dedicando para as provas de verdade? Sim. Nesse momento, tu tinhas uma rotina de estudo? Só para a gente se inteirar aí como é que estava dentro da tua jornada. Pronto, nesse meu primeiro ano trabalhando e estudando, realmente focada ali no estudo, né, na disciplina de estudar, eu passei por várias fases, assim, de questões pessoais mesmo. Eu me mudei. Eu morava em Olinda, aí fui morar no Recife. Então, foi nessa virada, assim, final de faculdade. Então, em 2021, foram várias mudanças, assim, mudança de endereço, mudança de estilo de vida, né, porque eu era estudante e passei a ser profissional. Então, foi nessa virada que eu também virei a ideia de, tipo, agora eu sou uma resibulanda. Não sou quase vestibulanda, eu sou uma resibulanda. E aí, eu disse, poxa, meu estudo foi um estudo bom. Agora, vendo retrospectivamente, no meu segundo ano, porque a gente vai chegar nessa história, eu consegui modificar algumas coisas que me ajudaram mais. Porque no meu primeiro ano, fiz cursinho, estudava em casa e trabalhava, então a minha rotina era assim, basicamente durante a semana, era organizar mais as demandas pessoais mesmo, que eu falei, né, enfim, uma nova casa, uma nova vida. Os outros projetos. Paralelo. Eu estava fazendo inglês também, eu passei um tempo fazendo inglês, então estava me dedicando a isso também. E aí era conciliar o estudo da residência nesse tempo durante a semana e final de semana eu trabalhava. E aí, assim, você vai estudando ao longo do ano e você vai crescendo, você vai pegando o ritmo da coisa. Cheguei no final do ano, eu tinha noção de que tinha conseguido fazer uma boa preparação. E meus anos de faculdade me ajudaram muito, assim, eu acho que a preparação, ela começa na faculdade, sabe? Então, obviamente, você vai de forma mais intensa, mais ali direto ao ponto, durante o seu estudo, né, ali do cursinho, digamos assim. Mas durante a faculdade, mesmo ali no início, você está se preparando de alguma forma, né? Então, eu vi que essa base foi bem legal. Cheguei no final de 2021, eu disse, não, faltando 3 meses para a prova, vou fazer neuro. E aí, acabei passando aqui no Recife, mas o meu objetivo era São Paulo. Eu tinha a ideia de que queria ir para São Paulo, inicialmente. Não sabia. Isso no final de 2021? Final de 2021. Nesse ano, você trabalhava só nos finais de semana? Isso. Trabalhava cerca de 36 horas. Sobre horários, assim, de trabalho, eu acho que 36 horas foi um pouco demais para a fase de vida que eu estava, sabe? Eu precisava de um tempinho mais para outros projetos mesmo, que eu falei, inglês, descanso, lazer. E como eu condensava tudo no final de semana, eu meio que ficava sem um time para descansar, curtir a família. Então, assim, acabou que nesse primeiro ano foi assim, eu acho que mais um autoconhecimento nessa peregrinação da especialidade e organizar os outros projetos pessoais, sabe? Alinhando com o estudo bom, sabe? Sim. E Letícia estava se descobrindo médica, isso, né? me descobrindo, exatamente. Outras coisas, outros projetos também, né? E paralelo a isso também o estudo, mas não era o seu primeiro número isso. 1, seu foco número 1 ali Exato. do ano. Mas eu acho que também super valeu, né? Eu acho que quando você tira um tempo também para poder escolher sua especialidade, né? E, assim, também se dedicar a outras coisas na vida. Afinal, a vida não é só a preparação para a residência médica. Exato. Então, assim, seu exemplo é muito bom, sabe? Porque é bom a gente desmistificar um pouco esse processo, na verdade. De que parece que a gente só vive para isso, o concurseiro. Só vive para isso e pronto, acabou. Não existe mais outro tipo de projeto que ele precisa... Sim. E é muito bom você trazer isso para nós da medicina, que a gente se cobra tanto. A gente comentou isso, não foi, Letícia, antes um pouquinho de começar. Como essa rotina e a pressão, a gente acaba cedendo e somos tolhidos, assim, totalmente para isso. Quando você pergunta, você é o quê? Estudante de medicina.
Você é o quê? Médica. A gente esquece todas as outras coisas. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou sobrinha, eu sou neta, eu sou prima. É verdade. Eu sou mulher, enfim, tanta coisa. Gosto de me comunicar, tantas outras coisas que a gente é e a gente acaba sendo tolhido. Eu sou estudante de medicina. E se a gente não se atentar a isso, a gente cai nessa. Isso. E aí, quando Letícia traz essa... Perde um pouco da identidade, né? Porque a gente não é médica, a gente está médica. Mas a gente é tantas outras coisas, né? A gente é filha, e isso a gente vai ser sempre filha, né? A gente está médica nesse momento. E a gente acaba aqui... Você é o quê? Médica. A gente se define como a nossa profissão, né? E nós não somos somente isso, graças a Deus que não. Que bom que somos tantas outras coisas além de médica. É verdade. E foi justamente nesse primeiro ano de estudo que eu me descobri assim. Porque durante os 6 anos de faculdade, meio que a medicina, ela puxa muito você, demais, né? Para viver o curso ali de forma intensa. Então, existe uma cobrança interna, uma cobrança externa, social, né? Então, logo que a gente, ali meio que 17, 18 anos, enfim, a idade que você presta um vestibular, né? As pessoas, e aí, quer ser o quê? Né? Você, eu quero ser médica, quero ser bióloga, enfim, vai escolher sua profissão. E aí, beleza, a gente entra na faculdade. Quando entra na faculdade de medicina, e aí, qual é a especialidade? Sim, né? Meu Deus, nunca acaba. Nunca acaba. Essa coisa ansiedade. É involuntário, né? Eu faço isso também com outras pessoas, mas depois é que a gente entende de caramba, a gente acaba induzindo ali sempre um aperfeiçoamento. Sim. E o viver, mesmo, assim, outras coisas, né? Fica onde? Então, acabou que nesse ano de 2021... eu tentei conciliar a minha vida pessoal, que estava passando por essas mudanças, né? E descanso, e trabalho, e estudo, enfim. E aí, nesse primeiro ano, como eu já havia falado, né? Eu acabei passando aqui em Neuro. Fui remanejada para o Pelópidas. Posteriormente, eu fui para o HR, que são excelentes instituições. E fiquei muito pertinho em São Paulo. E aí, eu passei na segunda fase da Unifesp, lá em São Paulo, e fiquei bem pertinho numa instituição chamada IANSP. Aí eu, caramba, que legal, né? Foi, assim, foi muito bom. É uma instituição chamada IANSP, assim, né? Foi bem legal. Fiquei, assim, quando eu fui chamada quando eu vi o listão da Unifesp, eu fiquei super feliz. Poxa, passei para a segunda fase, que legal, né? Aquele sonho de fazer residência em São Paulo, pela experiência de vida pessoal, pela infraestrutura do hospital. E aí, eu disse, poxa, quando o resultado definitivo saiu, que eu não consegui, vem aquele momento de tristeza, normal, né? Você idealiza ali um objetivo, um sonho, e isso acabou não sendo concretizado naquele momento. Mas assim, e a decisão de não assumir, sabe, a vaga? Eu tava querendo muito saber esse bastidor. Como é que das contas aqui? Ela não assumiu nesse ano. Eu não assumi. Pois é. Você estava seguindo muito pelo projeto de fazer residência em São Paulo, mas como você bateu o martelo assim na tua decisão? Olha, foi bem difícil. Foi uma decisão que eu precisei, assim, de uma coragem, de autoconhecimento, você entender algumas limitações, alguns medos. E aí, misturou um pouco com essa ideia de, assim, eu quero fazer residência em São Paulo, cheguei bem pertinho, posso tentar mais um ano? Posso. Mas aqui também é massa, aqui também é muito bom. E agora? Então, como eu projetei isso ao longo do ano, acabou que eu não pesquisei muito sobre as residências daqui, entender o perfil de cada instituição. E eu não queria entrar, assim... e vamos ver no que vai dar. Eu queria realmente entender o perfil, sabe? E isso me deixou insegura. E, paralelo a isso, eu estava passando por outros projetos pessoais. Precisava melhorar meu inglês. E aí, só um parênteses aqui, assim, inglês é muito importante, né? Então, para você seguir uma carreira acadêmica, eu não tinha inglês. Eu passei a escola sem fazer inglês, sabe? Por questões, enfim, de vida. E preciso melhorar isso. E aí, eu fiz inglês durante 2021 e 2022, todos os dias. Meu Deus, eu não acredito. Todos os dias. Foi um tapa na minha cara, assim. Mas assim, veja, eu saí do zero, sabe? Eu realmente não tinha... Eu era aquele inglês de escola, né? Inglês de escola acaba não sendo tão suficiente para você ingressar, muitas vezes, ler alguns artigos, desenrolar. Então, assim, isso me pegava, sabe? E eu que gosto dessa parte mais acadêmica... artigo científico e tal, você precisa ter um domínio, pelo menos da leitura. E aí, algumas pessoas, normal, poxa, segunda língua, então eu sei ler, mas não sei falar, então eu não conseguia nem isso. Então, eu tinha essa noção de que precisava melhorar outras coisas, precisava fazer, né, fortificar aí meu inglês para poder entrar na residência um pouquinho mais segura,
né, um pouquinho mais preparada, porque durante a residência fica bem mais difícil de você conciliar. Depois vem outros projetos, né, e pós-residência, então toda vez eu ficava naquela, não, em algum momento vai acontecer esse tempo, sabe, de eu ter ali a minha dedicação para a língua. E aí o tempo foi justamente esse, eu meio que associei o fato de não estar muito segura com a escolha da especialidade ainda, porque ali escolhi faltando mais ou menos 3 meses para a prova, não conhecia o perfil das instituições aqui, e sabia que precisava melhorar outras coisas de vida pessoal mesmo, sabe? Entendi. Então, mais ou menos em 2021, eu decidi não fazer. Foi aprovada. Na CSPE. Exatamente. Em Em neuro, quase 2 instituições disse em São não. Paulo, né? Meu Deus. Foi É muita coragem. É muita coragem. Já ganhou mesmo. uma fã. Já. É Tem que verdade. ter Eu muita já era, coragem. sou mais Tem que ainda. ter muita coragem. Foi difícil demais, pra gente. tomar esse tipo de decisão, sabe? É. Você precisa ser ousada e ter bastante coragem. É Eu admiro isso. muito, muito, muito. É verdade. É verdade. E assim, até porque lá na frente você pode conseguir algo até melhor Sim, e algo que sim. vai te levar a caminhos, Com né? certeza. Que você nem imaginava às vezes, mas assim, tem que realmente A vida ter vai muita... levando. A vida A vai vida vai levando, mas você foi levando. muito corajosa, Foi. Letícia, de verdade. É de admirar mesmo. De admirar e seguir aquilo, não sei, aquilo que o seu coração lhe dizia, né? Porque vem muito Isso. também disso, né? Uhum. Porque a escolha em si não é só racional, Não, né? nunca Claro é, que né? existe toda a escolha, claro, qual é o ambiente que você melhor se encaixa, onde você melhor se insere, a rotina Contexto de vida, o clínico, contexto clínico, como a gente já tinha comentado Sim, um pouco sim. sobre isso, mas eu acho que também tem algo do coraçãozinho aqui que fala pra gente que a gente deve seguir uma coisa ou outra, e acho que você deu ouvidos a isso, a essa voz interior. E acho que a gente precisa aguçar isso mais Sim. na nossa vida, de fato, sabe? É. Não se deixar levar pelo o que a sociedade e as outras pessoas querem. E você está sendo realmente um exemplo para todo mundo. Com certeza. A medicina tira um pouco da nossa subjetividade, sabe? A gente fica muito viciado em protocolos. Eu, particularmente, adoro protocolos. Fica muito viciado em protocolos e usar sempre a razão e ser sempre muito objetivo. E a gente acaba perdendo um pouquinho dessa subjetividade que Tati comentou que é tão importante, né? De sentir assim, poxa... De se entender, né? De saber, Sim, é o meu tempo. Sim. E a gente entender o nosso próprio tempo é difícil, né? Então, às vezes a gente... Poxa, eu tô com outros projetos aqui. E ter a coragem de frear outros tão importantes quanto... Agora não. Depois eu organizo isso, porque nesse momento é mais importante outra coisa. Isso, Prioridades, né? exatamente. É sempre muito difícil. Exatamente. Tipo, isso também é minha prioridade, mas agora é minha Exato. prioridade número 1, minha prioridade número 2. Exato. Cada um tem seu tempo. Sim. Então, tá normal. É normal, né? Você respeitar isso, entender esse processo e não perder o fio da meada, porque aí é que entra essa linha tênue que eu falei, assim, acaba que outras pessoas, enfim, acabam elencando outras prioridades e aquela, inicialmente, você se descobre de outra forma. Então, eu me descobri, assim, que queria fazer residência e tinha medo de me perder nisso. Então, segurei isso em 2022, e aí foi quando eu refinei um pouco mais o meu estudo, enfim, deu certo. Pois é esse ponto, então. Pois é. O que é que mudou exatamente? Em 2022, Letícia, você se viu assim, não, agora já acho que essa decisão por neurologia talvez tenha cada vez mais se consolidado, né? Na sua cabeça, no seu coração. E a instituição. E a instituição, e o processo Como de estudo, foi né? isso? Sim. Como é que você organizou melhor? Porque acredito que sempre quando a gente passa por um ano tentando estudar, como no meu caso, no meu primeiro ano não consegui também na verdade, não, ela conseguiu a aprovação, né? Eu não consegui a aprovação. Porque muda muito, Corrigindo. né? Muda muito. O natural é que a reprovação nos impulsione a algo diferente. Mas e como é que seria estudar mais um ano depois de ser aprovada nas melhores instituições daqui do estado? Como melhorar, como refinar. Realmente é muito curioso. Vai ter que contar isso aí a gente. É um baque diferente, né? É um baque do tipo assim, poxa, eu quero algo melhor. Eu acho que tem algum lugar melhor para mim. Sim. E eu vou em busca disso. Como é que você organizou sua rotina? Primeiro, assim, sua rotina em 2022, para você se organizar em relação a trabalho, a horários, a inglês, a atividade física, todos os dias, a terapia. Como é que você conseguiu organizar? Então, assim, o que mudou na minha preparação no segundo ano foi porque eu pensei, poxa, agora cheguei muito pertinho, lá em São Paulo, que eu queria muito. Aqui deu certo. Então, acho que estou no caminho legal, né? Eu vou tentar melhorar, refinar mais o que ficou faltando. Sempre a gente pode melhorar em alguma coisa. E vou tentar dar o meu melhor aqui para ver no que vai dar. E aí, misturar esses sentimentos, né? De, tipo,
poxa vida, deixei uma vaga de lado, e agora, numa instituição massa. Mas é isso, a gente toca o barco para frente. Decisões, né, Letícia? Decisões, e vamos embora aqui acolher nossos medos também. Então, eu comecei o ano já numa salinha de estudos. Em 2021, eu não tinha feito salinha de estudos, só na reta final, assim, para a segunda fase da Unifesp. E aí vi que isso foi bom para mim. Dizer, poxa, eu preciso de um tempo mais de qualidade. Eu acho que eu vou para uma salinha logo no início. E aí eu fiz isso, foi maravilhoso. Comecei, assim, eu sempre gostei de revisar, desde o internato, de revisar por flashcards. Gostava muito. Eu tinha umas tabelinhas de revisão. Então, revisão de 24 horas, de uma semana, de um mês. Maravilha. Que legal, gostava de organizar isso. Exato. Aí, refinei mais ainda. Isso você já... Desculpa, Letícia. Isso você já fazia revisão... E aí, aprimorou mais isso nesse 2022. Nesse 2022. Focando para a prova agora. Focando Você já fazia desde o prova. internato. Já fazia desde o internato. Então, eu acho que algumas bancas, você precisa ali conhecer a linguagem, conhecer se comunicar com quem está ali fazendo, com quem está fazendo a questão. O jeitão né? da Então, prova, o né? jeitão da prova. E aí, em 2022, eu fiz mais questões. Eu revisei melhor. E aí, o revisar melhor, eu digo assim, revisei o que mais eu tinha déficit. Então, eu acho que faz parte do processo você revisar e estudar mais o que você tem mais habilidade. Então, eu percebi que, assim, em 2022, eu preciso correr atrás do que me deixa insegura ali na hora de marcar o X, sabe? E aí, as grandes especialidades, assim, que me deixavam ainda mais insegura era cirurgia geral e preventiva. Aí eu disse, vamos embora. Quase o calo de todo mundo. Praticamente, né? Vamos revisar e estudar mais essas duas áreas importantes para poder lhe diferenciar. E aí foi o que eu fiz, assim, sabe? Eu refinei mais a minha técnica de revisão, fiz mais flashcards dos meus erros. Então, eu tinha um caderninho de erros. Você mesma fazia os seus próprios flashcards? Fazia. Eu gostava. Meu Deus. Autossuficiente, a mulher, entendeu? Gostava. Mas assim, digital, porque eu gosto de saber detalhes. Digital, à mão, como é que tu fazia? Amiga, bem artesanal mesmo. Não mesmo. Papelzinho. Era No médico a gente papelzinho. tem flashcards, né? Só que eles são digitais. É uma ótima estratégia, foi bom você pontuar isso. E às vezes eu gostava de fazer também quando eu tava cansada. Assim, não aguento mais, por exemplo, responder questão. Sim. Ou então ver uma videoaula que eu tô precisando. Não, vou pra flashcard, que é uma coisa mais direta. Sim, E mais ele- dinâmica também. dinâmica. Exercita muito a mente de maneira rápida. O estudo É muito bom, estudativo. Eu Sim, sou sim. fã. Olha, Tu Sim, sempre teve esse metodologia estudo ativa. ativo dentro enfim, da tua metodologia. Acaba foi que aprimorando. a gente da FPS vai um pouquinho para Isso é metodologia verdade. ativa um pouco mais cedo. Em algum momento a metodologia ativa vai chegar, porque assim, na vida adulta é metodologia ativa, né? Sim, Então, sim. acho que a gente acaba começando desde cedo, algumas pessoas gostam mais, outras menos, mas eu acabei gostando durante a faculdade. No internato comecei essa estratégia de revisões, de fazer meus próprios flashes, mas era bem mais artesanal, assim, eu cortava folha de papel A4 Ai, gente. e fazia. No meu ano já de cursinho propriamente, eu comprava uns flashcards já, tipo, que vendia em loja, assim, Já de papelaria melhorou, né? normal. Já melhorou. Os papéis já mais, era mais médica. durinhos, assim, já Dava pra tinham investir um pouquinho mais. já investia mais no estudo, né? E aí, assim, eu digo essa questão de você fazer seus próprios flashcards porque eu tinha um tempo, né? Eu tive o privilégio de poder escolher trabalhar há pouco tempo, mas quem não tem, quem tá na vida corrida, tá ali conciliando estudo, trabalho, né? Ou estudo de internato, ou estudo de residência, realmente a plataforma digital é excelente. É uma excelente opção, sabe? Mas eu tinha mais tempo e tive esse privilégio de poder fazer. Eu gosto também, enfim, ali O uma coisa processo com a é gostoso outra. também, né? de fazer. Gostoso. Enfim, aí melhorei essa técnica, comecei essa linha de estudos logo. E aí, ao longo do ano, eu fui sentindo, assim, um crescimento bem exponencial, sabe? Assim, chega uma hora que você entende, apesar do medo e da ansiedade, que você entende, poxa, eu tô bem, eu acho que eu consigo. Meio que as provas vão lhe falando isso, Sim, né? exato. Sua percentagem de acerto estiver melhorando, nem sempre você tira a melhor nota. É importante também a gente dizer isso, né? Inclusive, antes do ENARE, que foi a minha primeira prova, eu fiz um simulado antes, e aí não fui muito bem. Eu tirei uma nota assim que eu fiquei, caramba, com essa nota eu não passo. Então, é normal isso acontecer, porque depende da banca que você está fazendo, e às vezes a ansiedade lhe deixa ali muito limitado a um número específico. Exato. Como é que tu lidava com esses erros, então? Porque é uma grande dificuldade, né, Martina? Assim, nessa questão da preparação. Cada vez mais, a gente precisa fazer sempre questão. E a gente quer acertar.
E a gente quer acertar. É natural. Mesmo a gente sabendo que aprende com erro e tal, a gente quer mesmo acertar. Essa é a verdade. Só que a gente precisa aprender a lidar com os erros. E parece que nós, médicos, estudantes de medicina, não podemos errar. Inclusive, a gente se pergunta, meu Deus, eu passei 6 anos no como é que eu curso, erro como é que eu erro isso? Tipo... Não, né? Então, mexe muito com o ego, com certeza, nossa vaidade, com a nossa normal. vaidade. Como é que tu lidava, Letícia, assim, em relação aos erros? Porque, assim, a gente tem que fazer simulado, prova na íntegra, e se erra muito nesse processo. Não tem como. Você tem que passar por esse período difícil mesmo. Como é que tu lidava com... Então, falando sobre prova na íntegra, assim, eu acho que é muito importante você começar a resolução de questões com provas na íntegra, assim, desde assim, do início, assim, basicamente, da preparação, sabe? Tenho colegas que não, tenho medo de fazer prova na íntegra, porque eu acho que eu não estou muito seguro. Poxa vida, é triste dizer isso, mas não vai chegar o dia que você vai dizer, tô 100% seguro, sei de todos os assuntos. Não vai chegar esse dia. Porque sempre tem alguma coisa que você pode melhorar, que você vai refinar ali de alguma forma, né? A gente acaba sendo até muito perfeccionista em relação a isso. Então, quanto mais cedo você começa, mais você vai vendo a sua evolução. E a prova na íntegra, a prova na íntegra ela é muito imprevisível, né? Então... Não é assim, estudei aqui anemias, vou fazer questões de anemias. Claro que você vai bem. Claro que você vai ter... exatamente do que se trata, Você né? acabou de estudar aquilo, né? Então, se você fizer essas questões uma semana depois, aí talvez o negócio fique mais complicado. Aí eu tentava fazer justamente isso. Estudava um assunto hoje, daqui a uma semana eu faço questões desse assunto específico. E as provas na íntegra toda semana. Então, a prova na íntegra você começa ali numa percentagem, né, que você imagina que não seja suficiente para passar ali no início, é normal. E aí você vai melhorando, você vai vendo sua percentagem de acertos aumentar. Não é uma curva linear, né? Então, nem sempre você vai crescer sempre. Então, vai chegar um momento que você vai ali, sua percentagem vai dar uma caída. Aí existe estabilizar. Aí existe isso da banca, né? Então, acaba que, como eu queria fazer prova em um outro estado, fazer provas de várias bancas, né? E, assim, as provas de São Paulo têm uma peculiaridade, assim, são mais casos clínicos, são questões, assim, mais contextualizadas, em que você vai ver ali o caso, não são tão diretas, assim, sabe? Sim. E aí é isso, você vai conversando com a banca, você vai entendendo o que é que a prova quer, chega uma hora que você começa a fazer tanta questão, que você já sabe, assim, tá no meio do enunciado, eu já sei o que é que ele quer. Então, quando você vai sentindo essa segurança, mesmo você errando, mas você tá entendendo ali a conversa da prova, eu acho que fica mais fácil de você lidar com os seus erros. De tipo, poxa, eu errei isso daqui por um detalhe, ou por uma pegadinha. E aí você vai se conhecendo. Então, eu acho que eu tentei lidar assim, sabe, com os meus erros. Tem momentos mais difíceis, que isso aqui eu tenho que estudar melhor. E tem momentos que você vai ver que, não, isso aqui é um detalhe da questão, talvez não valha a pena eu me esquentar com isso. Mas também é difícil você ter essa percepção, sabe? Nem sempre. Nem sempre isso vai acontecer. Uma curiosidade que eu tenho, nesse ano, no 2022, você trabalhava quanto tempo, assim? Quantos plantões por semana? Pronto. Nesse segundo ano, eu optei por trabalhar menos. Eu trabalhei 24 horas de plantão. Ok. E aí, eu pensei assim, não, eu quero trabalhar em um único serviço. Porque aí, quando você trabalha em vários serviços, tenho 2, 3 vínculos, acaba que fica um pouco mais estressante a sua rotina. Um dia você está em um canto, outro dia você está em outro, aí cada local tem... Isso, cada local tem a sua regra, né, normal. E aí ia ficar mais complicado emocionalmente para mim. Então, eu disse, não, vou trabalhar em um local que eu me sinto segura, que eu gosto de trabalhar. Vou ter minhas 24 horas de plantão na semana ali fixas. Nunca fui de ficar repassando muito, pegar eu ia muito... perguntar isso. Você, como é que você... Como lidar com a tentação? Como lidar com os repasses? Isso. Como é que tu administrava esse tempo? Assim, Era 24 horas e 24 horas. Isso. Pronto. Tinha semana que eu trabalhava um pouquinho mais, às vezes estava querendo ali, sei lá, quero fazer alguma coisa diferente, quero um dinheiro a mais. Normal. E aí, é você também pegar ali e não fazer disso uma rotina, caso você queira realmente, né, estudar. Tentador, né? É muito tentador. Gente, muito tentador. E aí vai muito do seu estilo de vida, do que é que você tá ali priorizando, da sua condição da também, sua algumas condição. pessoas precisam trabalhar mais. Exato, algumas pessoas precisam trabalhar mais. Eu enfatizo muito, assim, foi um grande privilégio poder trabalhar ali as minhas 24 horas, ter um estilo de vida, assim, não mudar meu padrão de vida, sabe? Tipo, então, eu venho de uma família simples e continuei, assim,
né, comprei algumas coisas, normal, você ali recém-formado, coisas que eu estava querendo, que eu estava precisando, mas também não passei disso, sabe? Então, eu acho que quando você acaba... subiu a cabeça, né? Subir a cabeça as possibilidades aqui, inúmeras. Outra tentação muito grande. Outra tentação, e do aí mercado acaba de trabalho. que é um grande medo. Eu tinha muito esse medo. Então, toda vez eu ficava ali, meu Deus, não posso, agora não, agora não. Se eu quiser uma coisa a mais, que seja um dinheiro maior, eu vou trabalhar mais, mas vai ser uma coisa ali extra, sabe? Não vai ser uma rotina. E aí fui levando. As minhas 24 horas de plantão não eram seguidas, porque eu não sou essa pessoa que trabalhar de forma seguida não dá, emocionalmente não dá. Uma vez ou outra até rola, né? Às vezes a profissão obriga, mas não é meu E plantão estilo noturno favorito. ou diurno, assim? Como é que tu... Eram plantões noturnos. Noturnos? Isso. Difícil. Difícil, eu agora fiquei... Difícil. Imaginei que eram plantões diurnos. Difícil, porque assim, eu nessa época, e falando um pouquinho da minha vida pessoal, eu morava com a minha avó. E aí eu gostava de passar a semana organizando as coisas, ficar com ela, fazer companhia, e à noite pra mim era mais tranquilo, sabe? Entendi. De trabalhar e saber que não tinham tantas demandas da minha vida pessoal pra organizar. E aí no outro dia, claro, você fica morto, Exatamente. quebrado, pós-plantão. Sim. Então, aí, às vezes, batia um pouco na minha ansiedade, sabe? Tenho que estudar, mas tenho que descansar. E aí, como conciliar isso? Aí, minha terapeuta, graças a Deus, existe. Terapeuta abençoada. Pra poder organizar a cabeça. Mas, assim, às vezes eu dormia, tipo, chegava do plantão, aí dormia amanhã, aí à tarde ia pra salinha, já, tipo, não, consegui descansar, agora eu vou estudar. Estudava ali minhas 3, 4 horas. Enfim, isso também é muito pessoal. Eu foco muito, assim, estudo, o tempo é seu. É seu tempo de qualidade. Se para você um tempo de qualidade é 3 horas, massa. Se é 4, 5, 6, enfim, é você que indita, sabe? Então, às vezes, com 3 horas de estudo ali numa tarde, eu conseguia bater minha meta. Eu acho que ter metas também é uma coisa importante. Sim. Ter uma rotina. Então, vou estabelecer aqui o que é que eu vou estudar. Hoje eu reviso isso, hoje eu faço questão daquilo e assisto uma aula. Então, eu gostava de mesclar, assim, esse estilo de estudo, sabe? De não estar ali só assistindo uma aula. Ou de estar ali só revisando. Então, eu tentava buscar, assim, vou deixar dinâmico. Exato. Para não me cansar. Então, assistia uma aula, depois eu revisava, depois eu fazia questão. E aí, eu começava, geralmente, o meu estudo com uma revisão do assunto da semana passada. Olha, lembra que eu falei que eu estudava um assunto hoje, e aí, na semana que vem, eu lia os flashcards que eu tinha feito, que eu gostava de assistir a aula já fazendo os flashes. E aí, na semana que vem, eu já sabia que eles iam ser utilizados. Eu ia usar esses flashes, ler e fazer questões. Entendi. Antes, a tua sessão de estudo, então, começava dessa forma. Tu pegava os flashcards já feitos da semana passada, até, né, pra voltar. Uma ótima estratégia, né? E outra, estudativo, mais uma vez, né? Já começava colocando ali a máquina. A memória. Aquele assunto. A memória para trabalhar. Importante. Aí, depois eu assisti uma aula. Depois eu fazia questões de algum assunto aleatório, ia rever comentários de prova. Enfim. Então, tu planejava bem direitinho a tua semana, sempre assim, tinha algum dia que você gostava, não, vou sentar e planejar, exatamente, vou ver tantas aulas, tantas questões, tu chegava a fazer essa organização ou não? Tentava, né? Tem semanas, assim, tem semanas que você consegue se organizar mais, tem semanas que você não consegue se organizar tão bem, né? Tem semanas que você produz muito, tem semana que você não produz, tem semana que você quer descansar, que precisa, mas o importante é ter ali a constância. Então, muitas vezes eu não ditava assim, um dia específico para aquilo, mas a prova na íntegra eu tentava deixar para sexta-feira. Como eu falei, eu trabalhava mais no final de semana, mas no meu segundo ano eu trabalhei quinta-noite e domingo-noite. Aí, quinta-noite, né, sexta dia, eu tava quebrada. Aí, eu dormia, normalmente, a sexta de manhã, descansava, e sexta-tarde eu fazia uma prova. E aí, isso era um mecanismo de recompensa bom pra mim, sabe? Terminava a semana ali com um simulado feito, ou era um simulado, ou era uma prova na íntegra que eu escolhia, assim, de uma banca que eu queria fazer, né, que eu queria prestar. E falando em banca aí, no meio desse 2022, acho que a gente já deve estar no meio por aí, como era o sentimento com relação às instituições? Chegou a voltar a ter aquele pensamento pergunta. Assim, caramba, estudando tanto, poderia ser residente aqui de Recife? Isso. Ou como era o sentimento? Fortaleceu esse sentimento pela instituição do Sudeste?
O enfraqueceu. Conta a gente aí. Esse spoiler, eu tô super curiosa. Então, sem muito mistério, né? Durante esse ano de 2022, aí eu fui conhecendo mais as residências daqui. E aí fui criando mais essa afinidade, né? Com os perfis das residências daqui. Perguntando aos residentes mesmo, esse é o mecanismo. Aos residentes, exato. E aí eu gosto dessa parte um pouco mais acadêmica, mais teórica. Eu disse, poxa, o HC me chama a atenção nesse aspecto, né? Todas as instituições são muito boas, as instituições daqui de neurologia, mas o HC me chamou a atenção mais por esse aspecto. E tem uma preceptoria, assim, que eu tive contato durante a faculdade, né? Eu acho que talvez Tati, não sei se ela teve contato, mas eu tive o meu preceptor do primeiro período foi o Dr. Eduardo Melo, e ele é neuropreceptor lá do HC. Sim. E isso me fazia, assim, ficar nessa expectativa. Poxa, eu quero muito, porque eu gostei muito da semiologia neurológica lá com ele. Então, queria ter tido esse... Marcou de verdade, né? Isso, queria ter esse contato, sabe? Então, nesse ano, você tinha ainda uma vontade de fazer prova aqui de novo. Sim, Em 2021, você não tinha feito Enari? Não conhecia esse mecanismo do HC? Chegou a fazer Enari. Entendi. Passou na CSPE, não passou no Enari, não no passei caso. no Enari, exato. Isso fez alguma diferença naquele ano, mesmo sem conhecer? Como eu não conhecia tão bem o perfil daqui, então isso não me deixou... O meu foco era maior o Sudeste, sabe? Então... Fiquei tipo, poxa vida, a prova do Enari é uma prova nova, eu não conheço tão bem. Gostei da minha nota. No primeiro ano, eu acertei, salvo engano, 77. Foi não me lembro. Foi uma nota excelente. Foi. Mas acaba que para algumas especialidades, né, e algumas instituições do Enari, a nota precisa ser um pouco maior. E aí, eu gostei do estilo de prova do Enari, né? E quando foi no meu segundo ano, eu estava amadurecendo justamente essa ideia do local. E eu já estava muito com esse foco de, poxa, eu passando aqui, numa instituição boa, que preze essa questão do academicismo e tal, que eu gosto, eu acho que eu fico. Eu acho que chegou a hora. Então, não tinha mais aquela sina, assim, de São Paulo. Já estava com o coração mais aberto. E isso foi um processo natural por conhecer as instituições daqui, no caso. Exato. Acabou que, assim, eu fiquei muito nessa sinuca, assim, poxa, família, como é que vai ficar minha vida pessoal? Pesou um pouquinho mais esse aspecto, sabe? E aí, morando com vovó, e aquela coisa de, ai, meu Deus, como é que vai ser minha vida em São Paulo? Enfim, acabei... Mas lá em São Paulo, como é que tu chegou a decidir pelas instituições lá? Como é que foi Se tinha alguém lá, algum feedback, como tu conheceu? Não, durante a faculdade eu tive contato com alguns professores que fizeram residência lá e eu via como a docência deles, assim, tinha algo a mais. Me chamava atenção, assim, e aí você vai criando, né, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de realidade e vai vivenciando aquilo. Disse, poxa vida, São Paulo parece ser tão legal, né, tem uma preceptoria bem presente, é bem acadêmico, alguns centros lá, tipo USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp, as grandes escolas de uma forma geral, né? Então tem uma infraestrutura legal e também a experiência de vida pessoal. Então eu queria viver um pouco disso, sabe? E aí no final de 2022, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal e aí eu disse, não, antes, né, de enfim, várias coisas acontecerem, eu estava bem organizada para passar um mês lá fazendo prova. E aí me organizei para fazer USP Ribeirão, USP São Paulo, Unicamp, Sírio. A saga. Deve ter sido. Sírio, o que mais? Unifesp e 5 instituições de São Paulo. E aqui em Enari, 6. Eu disse, agora... Só Enari aqui. Estava decidida que eu só faria Enari, em Enari Pernambuco. 6. Fiz a SES também. Fiz 6 também. Eu disse, não, a SES tem instituições maravilhosas, eu vou fazer. E nesse ano, 2022, aí aquela questão pessoal, sabe? Eu sentia, agora eu tô pronta. Agora eu tô segura da minha especialidade, agora eu sinto que vivi algumas coisas que eu precisava viver, que eu não consegui viver durante o curso. Como médica, né? Isso, como médica, e aí fazer atividade física, me programar no meu inglês, enfim, fazer uma terapia, comer melhor, passar mais tempo com minha família, sabe? Eu consegui fazer isso ao longo desses 2 anos. Então, assim, algumas pessoas precisam desse tempo, né? Então, eu precisava desse tempo de ter um pouco ali, viver mais o meu pessoal, alinhando com o meu estudo, e isso foi bom. Então, quando eu cheguei no final de 2022, agora eu vou. Então, estava decidida que eu ia fazer as instituições... Pra ser residente. Não é interessante isso. Essa percepção dela é totalmente diferente do que eu já tinha ouvido. Porque, assim, você foi médica, foi bem médica, foi bem humana, foi bem neta, e agora eu me sinto pronta para ser residente. É uma percepção muito interessante. Muito porque especial, a residência, eu imaginava, né, e estou vivenciando isso, puxa muito de você. Então, ali são 2, 3 anos que você vive de forma intensa. Então, acaba que se a gente não viver outras coisas que a gente planeja também viver, aí,
né, o psicológico dá Eu imagino. o crash. Então, eu precisava viver outras coisas para poder mergulhar na residência mais segura, com mais vontade, sabe? Eu acho que é importante você começar a residência, quero isso. Do que, Nossa. tipo, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer, sabe? Eu Sim, acho que... o efeito manada, né? Que a gente efeito acaba entrando manada, muito eu nele. acho que você se perde. Então, foi bom. Foi bom ter vivido E outras aí, coisas. fez as provas de São Paulo. Aí, fiz as provas de São Aí como Paulo. é que você lidou? Porque foram muitas, né? Sim. Várias Eu queria entender essa saga. instituições. Organizou 7 provas. Isso. Eu acho que, assim, ao longo do processo, assim, da sua preparação, a gente vai cada vez mais sentindo essa segurança. Acho que também é um pouco de merecimento, um auto-merecimento, não sei dizer. Algo do tipo assim, poxa, eu tô me dedicando tanto a esse projeto. Em paralelo a outras coisas, né? Sem se sufocar, que eu quero dizer. Então, acho que bate um sentimento do tipo, poxa, eu posso, eu acho que eu posso viver isso. Sim. E eu até mereço viver isso. Me sinto pronta. Né? Me sinto pronta. Então, agora eu quero Tamanha muito. dedicação. E aí, Letícia, como é que você chegou nesse momento? Pronto, agora vão vir as provas. Aí, como é que foi tua preparação? Pertinho das provas estarem chegando. E assim, né? Era pauladas que iam vir, né? Era só... 7 instituições, 7 provas. Como é que foi esse momento para tu? Bom, é pergunta boa, super complexa também. Eu tava vindo no ritmo muito bom no primeiro semestre, eu acho importante até falar isso, sabe? Sim. É importante você começar seu estudo muito pé no chão, assim, sem querer pisar muito no acelerador, porque senão você vai cansar. Vai chegar um momento que vai dar pane, você não vai conseguir manter um ritmo muito pesado o ano todo. Então, eu estudo a longo prazo. É bom ter pé no chão, começar devagarzinho, começar no seu ritmo. E aí, eu fiz mais ou menos isso. Eu já também tinha experiência prévia dos outros anos. Então, você chega no seu segundo ano ali um pouquinho mais confiante, né, desse processo. E aí, no segundo semestre, pisei no acelerador. Fui, fiz muitas questões. Tinha mês, tinha semana que eu fazia, assim, sei lá, 500 questões. 400 questões, às vezes até mais, uma média mais ou menos, sabe? E eu gosto também de falar que muitas vezes o número de questões ele não vai ser muito definidor. É a qualidade mesmo, como você faz aquela questão, né? Porque às vezes a gente faz só por fazer, nem vê o comentário, enfim. Então eu pisei no acelerador, mas sabendo que eu tinha uma boa bagagem, né? Uma boa base já construída, e agora eu precisava do número ali para conhecer a banca um pouco mais, entender as pegadinhas, entender... E foi um processo, né, que vai acontecendo e você vai sendo levado ali. Eu gosto de fazer questão. Eu gosto bastante desse estudo que você vai ali Desse se desafio, conhecendo, né? desse desafio. Eu adorava fazer prova, amava. Tipo assim, acho que você começou a entender um pouco de como as bancas funcionam. E até Isso. você se sente um pouco assim, desafiada mesmo. Aham, né? aham. Tô entendendo mais ou menos como é que tá indo essa banca. Quero ver o que é que ela vai me trazer, Isso. né? De novo. É uma briga sua com o examinador ali. Quero ver, eu vou errar agora. Quero ver errar de novo. Acho que ocorre uma virada de chave aí na Isso. preparação. Quando você se sente um pouco mais seguro, né? Isso. E aí eu também tinha a ideia de que eu precisava desacelerar perto das provas. Porque eu acho que até comparando um pouco com a atividade física, eu gosto de correr, sou corredora amadora, bem amadora mesmo. Tá vendo, gente? Além de Ansiosa tudo pela isso, próxima descoberta. Elas só me surpreendendo. Bem amadora, gente, calma. Mas assim, fazendo uma breve analogia, assim, ninguém corre, tipo, vou fazer uma prova aqui, um maratonista, não que eu seja, mas um maratonista, ele nunca vai correr 42 quilômetros ali na semana da maratona, nem uma semana antes. Então, é uma preparação ali muito paulatina, que vai se dando de uma forma natural, né? Ele vai ali melhorando, mas chega uma hora que ele vai pisar no freio. Sim. E aí, o estudo para residência meio que funciona assim também, né? Fazendo essa comparação. E aí, chegando perto ali, mais ou menos umas 3 semanas, um mês antes da primeira prova, que foi o ENARE, eu entendi que eu precisava de um momento ali, de ter o meu momento mais de lazer, também ter meu estudo, para não perder o fio, mas não dá para ficar fazendo aqui 500 questões, 600 questões, perto da prova, né? Vai falhar. E aí, eu fui devagarzinho. Então, como eu gostava de fazer questões, então eu pegava ali, eu estava fazendo por dia, sei lá, 100, vamos supor. E aí, um dia eu fazia 20, tipo, perto da prova, sabe? Então, eu ficava naquela coisa, poxa, fiz 20 questões, eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Mas eu não, guarda essa energia, guarda essa concentração, vai chegar um momento, vou precisar dessa bateria. E aí, pronto. Aí, pré-prova, assim, tentei descansar, ficar mais tempo com a família, enfim, entendi que esse processo precisava acontecer, dormir bem, né? Me alimentar bem.
E aí, acho que uns 2 dias antes, fiz uma sessão de massagem. 2 dias antes do Enari, foi ótimo. Massagem ayurvédica, foi massa. E aí, pronto, cheguei na prova. Né? Estratégias. Boa estratégia. Aí, cheguei na prova tranquila, sabe? Eu acho que... E assim, ter desenvolvido outras habilidades, eu acho que faz a gente se conectar com a gente mesmo e com a nossa preparação, né? Eu acho que melhora a nossa autonomia, a nossa autoestima. E, enfim, isso aconteceu no meu 2º ano, de forma que eu cheguei já pertinho das provas, um pouco mais tranquila e confiante, sabe? Claro, medo e ansiedade tão presentes, sim, fazem parte do processo, mas eu tinha confiança de que tinha dado o meu melhor, né? Aí, pronto, aí comecei com o Enari. Aí fiz o Enari, foi minha primeira. Isso foi em que mês, Letícia? Isso foi mais ou menos o Enari, né? foi em novembro. 6 de novembro. Eita, Talvez sabemos a data. Sabemos as datas. A Né? primeira. Não dá pra esquecer. E a primeira de São Paulo era que data? Tipo, um Aí mês foi- depois? Aí pronto, aí foi o USP Era Ribeirão. pertinho? Aí o USP Ribeirão foi 16, salvo engano. 10 dias depois. Foi 16 ou foi 15. 15 é feriado, enfim, foi mais ou menos aí na meiuca de novembro. Então eu tinha feito o Enari. Aí quando eu fiz o Enari foi minha primeira, né? Tava bem relaxada, confiante e tal, mas com medo, minha primeira prova. Ir para uma instituição que até então era minha prioridade. E aí fui bem. E aí eu lembro que eu tava corrigindo a prova assim no plantão. A prova foi no domingo à noite eu tava lá no plantão corrigindo. Nossa, no mesmo dia. Era. Meu Deus do Na céu. live do Eu Médico, inclusive. Eu estava Olha aí o médico. na live do Eu Meu Médico. Deus. Gente, quando eu vi a quantidade de acertos, eu fiquei assim, gente do céu, olha, se eu não passar, eu tô muito feliz com esse processo. Eu acertei 84 questões. E aí, foi um quantitativo bom, assim, eu saí de uns 70 e pouco no último ano, fui para 84, foi 84, tiveram algumas anulações, e aí senti que fui bem, sabe, fluiu a primeira prova. E aí eu vi como o descanso foi importante. Então eu disse, não, agora, realmente, eu acho que eu vou surfar numa maré boa aqui, vamos lá, vou para o USP Ribeirão. Confiança, né? Me trouxe confiança, Nesse sentido. exato. No primeiro ano, importante até falar isso, a minha primeira prova não foi muito boa. Já a minha segunda foi boa e que me levou para a segunda fase da Unifesp. Então, pode acontecer também. Sua primeira você não ir tão bem assim. E a segunda, vamos ver no que vai dar. Mas no 2º ano, eu tive a sorte da primeira prova ter sido muito boa. E isso me deu confiança e tranquilidade. Fui para a USP Ribeirão. E a USP Ribeirão, assim, na minha visão, é a banca super difícil, muito desafiadora. Questões assim, mais específicas sobre determinados assuntos, oftalmo, cirurgia vascular, ortopedia. Meu Jesus Cristo, mas vamos embora, né? Aí Fiz a primeira fase, fui bem. Eu lembro que eu acertei 74, se não me engano, 74 questões. E aí eu disse, eu acho que dá para eu brigar. Acho que dá para eu ir para a segunda fase. E fiquei naquela expectativa e tal. E aí, você residente, talvez São Paulo aqui, não? Enfim, vamos lá. Aí, quando eu tava voltando da USP Ribeirão, dessa primeira fase, gente, aconteceu um negócio comigo. Eu fui furtada no aeroporto. Levaram meu computador Não. e todos os meus flashcards. Foi. Não acredito. Não. Ai, meu Deus. Eu não Imagina sei. o cara quando achou os flashcards. Ai, deixa eu Não, procurar. a minha Não, mala- Leva o computador, mas deixa meus flashcards. Minha mala só teve atrativo o computador. Realmente, estava novo e tal. Era um computador massa. Nossa, não acredito. Mas não aí sabia. isso me deixou no chão, assim, meu Deus do céu, eu perdi tudo, velho. Eu perdi todo o meu material de estudo, perdi cadernos, perdi flashes. Que coisa. Como é que vai ser? A próxima prova era 6. Nossa, isso Aí- desestabiliza, tá, Não, gente? demais. Fiquei, Demais. fiquei triste. E aí Nossa. passei por esse processo, assim, fiquei uns dias, assim, sabe? Aquele luto, assim, poxa vida, perdi tudo, velho. E agora? Como é que eu vou revisar? E aí vinha uma parte de mim e dizia, não, mas calma. Você fez um trabalho ao longo do ano, né? Não precisa agora, Sim, né? Não vai sim, ser... Não vou morrer na praia, né? Ali. Não vão ser 2 semanas ali que vai lhe deixar à deriva. Aí, tudo bem. Passei um tempo para me recuperar, me recuperei, né? Aí, fiz a 6. E aí, a prova da 6 é aquela coisa, aquela caixinha de surpresas. Todo Sim. ano é uma novidade. Então, às vezes, é uma banca que tem uma peculiaridade ali de abordar certos assuntos, mas que pode ser que venha uma coisa bem inusitada, né? Então, eu fui bem na prova da 6, mas aquela coisa, eu tô na dúvida. Não sei se eu consegui ir bem, porque as outras provas que eu tinha feito, eu sentia uma segurança, sabe? Prova da 6 eu fiquei muito... Tiveram várias anulações. Eu fiquei, gente Sim. do céu, e agora? Será Sim, que vai dar foi certo? bem Enfim, caótico. foi bem caótico. E aí, em dezembro, foi um ano, assim, com muitas coisas na minha vida. Minha avó se internou. E aí, em pouco tempo, assim, ela faleceu. E isso me deixou bem desolada, assim, sabe? Em dezembro. Eu não consegui fazer as provas em São Paulo. Acabou que não deu certo.
E aí, nesse curto intervalo de tempo, eu senti que outras coisas, enfim, precisavam existir ali, demandaram muito de mim. Então, precisei ficar um tempo com ela no hospital, a família, prioridade, meu amor por ela, tudo ali, sempre, né, prioritário. Você morava com ela, Morava né? com ela, exato. De neta com a avó, com certeza. Exato. Uma relação muito especial. Vovó foi professora, sempre me incentivou nos meus estudos, então aquilo... Enfim, eu fiquei muito, muito triste, Claro. né? Emotiva, assim, com a situação. Então, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não vou para São Paulo, mas eu preciso estar aqui com ela, né? Ela precisa de mim, talvez sejam meus últimos momentos aqui. E aí é quando a gente percebe que, poxa vida, na vida tanta coisa pode ser boa, se a gente se dedicar e se a gente se entregar, enfim, não precisa ser São Paulo, não precisa ser a instituição XYZ, precisa só que o nosso coração esteja lá. E o que é pra ser tem força. E o que é pra ser tem força, exato. Então, foi isso. Eu acabei deixando de lado esse caminho no momento, porque outras coisas foram mais importantes. E é isso. Não fui para São Paulo, estava com a ideia de passar um mês lá fazendo provas, não fui. Meu Deus, que Pronto. coisa. Caramba, Aí, muita coisa pra que digerir. história, muita que coisa história, pra né? digerir. Pois Jamais eu tinha pensado nesse desfecho, sabe? Pois é. Era pra ser Letícia, residente da HC. Era isso que era pra ser. Era A gente não tinha como pensar nesse final. É verdade. No começo. Aí foi um misto, assim, de sentimentos, sabe? Que você vai digerindo aos pouquinhos. Então, você vai entendendo que ali, o que é que a vida precisa de mim agora, né? O que é que eu preciso, né? Para poder estar aqui, vivendo dia após dia. Preciso ser Letícia Neta agora, eu preciso ser Letícia Família, deixei de lado algumas coisas. E o que tem para ser tem muita força. É isso. Janeiro veio, foi um mês, né, eu sou muito cíclica, assim, sabe? Então, quando o ano vira, eu tenho muito essa expectativa de nova vida, novos ciclos, renovação. Então, vamos embora, vamos tocar o barco. E aí, vieram os resultados, né? Eu passei na 6. Eita. Fiquei feliz. Novamente na 6. Demais. A 6 sem entender nada. Diga-se passagem em primeiro lugar, ok? Caramba, foi uma premiação pelo seu esforço. Com certeza. Foi, você merecia muito. Com certeza. Realmente, assim, Muito. eu sempre digo, a gente só precisa de uma vaga. Mas, em verdade. primeiro lugar, eu acredito, eu tenho uma visão de que é uma premiação pelo esforço, sabe? Sim. E, assim, certamente você Merecedora. esse primeiro lugar. Merecedora desse lugar. Certamente. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz, assim. E aí é que tá. Quando a gente realmente tá ali, a importância da aprovação, quando a gente realmente tá ali e quer aquilo, né? Então, por mais que eu tenha passado no ano anterior, eu sentia que outras coisas eu precisava estar, eu precisava ser. E em 2022, no final de 2022, né, para 2023, eu sentia que precisava, nesse momento, ser residente, ter uma virada de ciclo na minha vida. Aí veio uma felicidade, assim, caramba, consegui. Que não houve no primeiro ano. Exato. Mas, entende, não foi o primeiro lugar, não foi o lugar, o primeiro lugar de posição e o lugar de instituição, sabe? Foi mais a conquista. O meu estado de vida. Sim. E então eu vibrei bastante, fiquei muito feliz. E aí depois saiu o resultado do Enari, alguns dias depois. Nossa. E aí eu, caramba, que massa! Mais uma aprovação. No lugar que você já flertava, assim, de alguma forma, né? Exato. Aí já flertava, já tinha ideia ali de que possivelmente era o HC a minha prioridade. E aí, pronto, passei na 6. Minha primeira opção foi o UOC, né? O Oswaldo Cruz, uma instituição excelente também. Meu hospital escola. Hospital muito bom. Defendo sempre, amo muito aquele hospital. Não tenho chance de ficar lá, né? Minha especialidade não tem lá no Suzano, né? Mas eu sou super fã daquele hospital. Estou meio nostálgica, já senti um pouco de falta. E aí, pronto, acho que veio, assim, essa grande recompensa, sabe? E embarquei de aproveitar. Agora vamos aproveitar essa conquista. Aí viajei, enfim, terminei meu ciclo do inglês. Decidiu pelo HC. Assim que passou no Enari, já sabia que era HC. Já sabia que era o HC. Assim, o Enari desse último ano, né, não tinha mais essa questão da primeira e a segunda opção. Eles fizeram uma metodologia um pouquinho diferente. Então, a minha não tinha nem segunda. Era o HC mesmo. No caso, eu pergunto, essa aprovação no UOC nem te balançou? Quando tu passou no HC, já era HC. Não, balançou um pouquinho? Balançou. Eita, e aí? Meu Deus do céu, o UOC é tão pertinho de onde eu moro. Eita. E agora é uma instituição maravilhosa. Já conhecia o Oswaldo Cruz, tinha feito a Liga de Clínica Médica. Sim, sabia verdade. Olha a clínica lá. Ia rodar a clínica lá. Mas aí a preceptoria do HC bateu mais forte, sabe? Acho que eu queria desbravar outro hospital, outro serviço, serviço novo. E é
isso. E que maravilha. me inspirei nos preceptores que passaram pela minha vida e que estão lá, né? Deve ser muito interessante, né? Acabou desbravando. Daí 3 grandes hospitais, né, daqui. Exato. O Hospital das Clínicas, o UOC e o IMIP, né? E aí tem um conhecimento bem amplo. Isso é E muito como é isso que é muito bom tá, também. Letícia, assim, vivendo essa fase do R1? Letícia residente de Letícia neuro. residente, depois de tanta coisa, né? Depois de tanta coisa. ter passado por tanto, ter aprendido muito, né, nesse processo. Você vê que acho que o processo da residência médica não é só o processo do estudo, né? Olha o tanto de coisa, né? Que Olha envolveu quanta isso. coisa que vem da tua história e pode inspirar alguém que tá aí do outro lado, Exato, passando por algo é verdade. parecido, precisando ouvir, às vezes, uma palavra no sentido assim, você não tá sozinho. Eu acho que a gente precisa se comunicar mais, se abrir mais, colocar mais os nossos sentimentos durante a nossa jornada. Isso, nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas. E como as coisas, eu acho que vão criando sentido ao longo da vivência, né? Os pontos se conectam de trás para frente, eu acredito muito. E como é que você está se vendo agora como R1, Então, de neuro, as suas expectativas? Conta pra gente um pouquinho. Como é que Então, assim, é um grande desafio, gente, porque neurologia é uma especialidade muito à parte, né? Então, eu não vi neurologia na faculdade de uma forma muito densa. Gostei muito da semiologia neurológica, de neuroanatomia. Acho que toda pessoa que pensa em fazer neurologia, ali o olho brilha, né, naquele momento. Então, o que mais me chamou a atenção foi essa parte. Semiologia, exame físico, né, ali é tudo muito objetivo. É quase que matemático, né, neurologia. Tem a viagem, mas é uma viagem mais objetiva. Então, isso me encantou. Agora, como residente, eu vejo realmente esse desafio no dia a dia. De tentar ali onde está a lesão, não sei, vamos Meu estudar. Deus, as questões da SES. Meu Deus do céu, Se é esse sintoma ou então lesão, você fica, meu Deus, essa questão não. Mas eu acho que essa pergunta é que faz qualquer pessoa que gosta de neuro, faz o olho brilhar, assim, sabe? Entrar na Onde viagem, está a né, lesão? assim. Pronto, agora que eu Caramba. vou idealizar um cérebro, Nossa. né? O que está aqui, mas eu vou idealizar ele aqui na minha topografia extra. Sim. E aí, então, você ter essa ideia, né, de que o estudo, ele precisa existir ali de forma importante para você conhecer bem a semiologia, para você conhecer bem ali a neuroanatomia. Então, isso é um grande desafio para mim hoje como R1, sabe? No R1 a gente vive muito a clínica médica. Olha aí, que bom, né? Que bom. Eu que eu diga também. Você tá em clínica agora? Estou em clínica. Tá em Tô clínica rodando. agora. Na verdade, a gente tem 3 meses de Sim. neurologia lá no HC, a gente tem 3 meses de neuro, sabe? 2 meses na enfermaria lá do HC, em ambulatório, 1 mês no Hospital da Restauração, na emergência. E aí, agora, eu estou vivenciando esse desafio de ser clínica e, ao mesmo tempo, ali neuro em alguns meses. E é o desafio de estudar e tentar ali... Esse estudo um pouquinho mais denso, agora ele precisa existir, sabe? Os desafios do estudo continuam, né? Isso, assim, continuam. não é que Muda já o foco, passou, né? Muda Isso. o foco, mas a toda a disciplina que você construiu ao longo do processo, acho Ajuda. que deve estar te ajudando Ajuda. e deve estar te motivando também, porque agora você está Sim. no lugar que você escolheu. Exato. Isso Isso faz é muito bom, diferença. né? A gente tem a ideia de que o estudo ele continua ali sempre. Mas, dependendo ali da sua etapa de vida, você vai elencando as suas prioridades, a forma como você estuda, né? Então, ter tido a disciplina ali, a constância, me levou até aqui, né? Agora, o que é que eu preciso para chegar agora como especialista, como Exato. neurologista? Então, o estudo, ele muda um pouquinho, né? Então, o estudo, ele agora é mais direcionado. Eu não vou estudar fazendo questões. Sim. Eu gostava tanto. Como é meu estudo agora? Pois é. Então, são os desafios. Eu tô me descobrindo, né? Então, não tenho uma resposta ainda, mas no a gente vai processo, se exercitar né? no processo. Exato. Aí a gente lê um artigo, a gente correlaciona com a clínica, a gente estuda um pouquinho de semiologia, de anatomia. E é isso, vai correndo atrás. E é bom a gente ver que isso é coletivo, Sim. sabe? Então, você não chega numa residência e o download, assim, né? Cai, assim, né? De repente, sei tudo. Então, é difícil ali o desafio de você tá na dermatologia, né? Então, tem o desafio que também é uma especialidade à parte, acesso direto. Isso. Então, tem muitas coisas que são ali mais específicas, que você tem que entender o detalhe da Exato. anatomia, enfim. Exato. Isso tudo precisa ser correlacionado com a sua clínica do dia a dia.
Então, eu acho que eu estou me descobrindo nesse processo, mas estou gostando. Que legal. Letícia, e agora no R1? Você ainda trabalha fora? A residência no HC cumpre as 60 horas, extrapola? Como é que você está fazendo agora nesse processo? Curiosidades. Boa pergunta. A residência lá do HC, em tese, assim, respeita, sabe? A maioria dos rodízios consegue respeitar. A gente tem plantões na clínica médica durante o primeiro ano. E aí é um plantão na enfermaria de clínica, é um plantão mais de intercorrência, razoavelmente tranquilo. Então, não é um plantão semanal. Acaba que a gente dá plantão 1 a 2 vezes no mês. Não é tão pesado. Dá para você trabalhar por fora se você tiver essa necessidade financeira, né? Ou por algum outro motivo que seja. Eu trabalho por fora realmente para conseguir pagar as contas. Claro. Então, os boletos chegam. Você aí... Isso. A residência é um investimento caro, por mais que a gente tenha a bolsa, né? Então, existem alguns instrumentos que você precisa ter. Enfim, existem os cursos de aprimoramento, os congressos. E aí, acaba que eu preciso trabalhar por fora e continuo trabalhando. E aí eu dou um plantão por semana. Era isso que eu queria saber. Um plantão de 24 por semana? Não, 12. Um de 12. 12 e 24 eu não consigo. Não consigo. Não dá, né? Não dá, porque são 60 horas. Intenso. Tem rodízio que varia, tem rodízio que é um pouquinho mais, tem rodízio que é um pouquinho menos, mas no geral é essa média. Tem os plantões da própria residência. Sim. Tem os seminários, tem as evoluções de final de semana. Os vários seminários. Eu estava acompanhando, nossa, toda semana, praticamente. Exato. É uma demanda, né? Demanda você grande. E outras habilidades, né, Tati? Tipo, a gente precisa estar assessorando ali os estudantes de alguma forma, né? Acaba que quando a gente vira médico e está numa residência, meio que a gente vira um docente ali, de alguma forma, informalmente falando. Então, você está sendo responsável pela formação de outras pessoas, né? Sim. Quando você vira um R2, um R3, você se responsabiliza pelos seus R-. Sim, verdade. Então, eu gosto muito desse desafio da residência, sabe? De você ali trocar informações, trocar conhecimento. E aí tá o desafio da gente conciliar tudo isso. Deu vontade de ser doutoranda dela. Ai, não que eu esteja com muita vontade de permanecer doutoranda. Eu não quero que acabe. Mas essa visão, assim, não é todo mundo que tem. E isso certamente deve ser muito bom ser doutoranda. Deve ser. E você também, viu, Tati? Vocês têm essa pegada que não é todo mundo, né, que tem essa receptividade com o doutorando. O doutorando também é gente. Ele também é o amor de alguém. Ele precisa ser amado. É tão difícil. Dê uma comidinha, dê um cafezinho. Um abraço, a pobre doutoranda, meu Deus. Mas enfim. Mas é verdade. E essa visão, assim, não é muito a obrigação, né, em tese do residente fazer isso com o doutorando. Teoricamente, a preceptoria deveria, né, abarcar isso. Mas na prática, a gente vê que é praticamente vocês que abraçam a gente na maioria do tempo. E nos ensinam a ser médico, né? É verdade. Porque, assim, a gente tá vendo como vocês fazem. Eu, particularmente, aprendo muito. E trago falas e jeitos e formas de lidar com as situações que eu vi colegas residentes fazendo. Então, são muitos espelhos pra gente. E deve ser um ganho imenso ser doutorando de alguém como Letícia, né? Porque você aprende a forma de lidar, a forma de se comunicar, assim, a vontade de ser, né? E isso é muito importante. Certeza que alguém que passa por alguém assim, como Letícia, não passa e permanece igual. Porque a gente sente vontade, né? Pela forma dela falar, a gente já percebe que tem uma vontade. Isso é muito importante, assim. Eu lembro... não muitos, mas eu conto na mão e lembro bem do nome e da forma de residentes que passaram pela minha vida e mudaram a minha vida médica, a Martina médica para sempre. Isso é muito importante, né? Ter essa visão que o residente às vezes fica... eu já vi, assim, questões de residente dizer, o meu objetivo aqui é eu ser especialista, eu não estou aqui para ensinar doutorando. Ok, é verdade, tudo bem, tá tudo bem. Mas se você conseguisse mostrar um pouco de como sua preparação para residente pode preparar outras pessoas, seria muito massa também. É verdade. É legal. Eu acho Foi que bom essa... a gente assumir essa responsabilidade, né, de formar outros profissionais ali, mesmo que de uma forma informal. Não precisa você ensinar a parte técnica sempre, não. Às vezes é uma troca, e como foi que tu fizesse, como é que é o fluxo aqui, como é que é o esquema. Então, isso é uma assessoria que muitas vezes é o residente que fornece, né? E eu gosto. É uma coisa legal. Que é uma coisa que eu gosto. E aí, enfim, existe essa troca. Vai ser um staff, aquela staff que todo mundo vai endeusar. Exatamente. Legal. É o caminho natural. Já vejo. Você já tem muita cara de staff, viu, Letícia? Já tem a postura, o jeito, já chega bem. Já tem cara de staff. É isso. Oi, gente. Obrigada. É verdade. É isso. Entusiasmo e coragem, sempre. É isso. E, Letícia, em relação, assim,
assim, para quem está começando esse processo? Porque tem gente ainda começando a estudar, que não desistiu, que é importante, porque a gente sempre fala, né? Só não chega lá quem desistir. Então, quem está começando, assim, a estudar, ou então quem já está na luta mesmo, né? Eu aqui. Isso. Martina, que já está lutando e ainda tem alguns meses, de fato, e como você falou... Metade do ano, né? Metade do ano muda esse tipo de preparação. Até o primeiro semestre, acredito que dê para construir o hábito de estudo, da constância, trabalhar essa disciplina mesmo na vida, que eu acho que talvez seja a estratégia melhor que você pode colocar nesse momento, né? E no segundo, realmente acelerar. Pé no acelerador. Pé no acelerador. Então, a gente tá aqui para dizer que dá tempo, sim. E como é que você enxerga isso para quem tá nesse processo, para se caminhando para as provas do final do ano? Então, eu acho que é isso, é você pé no chão sempre. Eu acho que pé no chão faz você voar melhor, né? Mais alto, muitas vezes. Então, começar o seu primeiro semestre entendendo quais são suas limitações, seus medos, acolhê-los na medida do possível. E pensar assim, poxa, o que é que eu preciso melhorar? No que é que eu preciso melhorar? Será que eu preciso ali fazer mais questões de cirurgia preventiva? O que é que vai me levar ali mais longe? Então, estudar o que a gente gosta é ótimo, é delícia. Mas muitas vezes, para residência, a gente precisa estudar também algumas coisas que fazem parte ali do nosso calo, né? Então, acaba que isso não é tão legal assim para nossa vaidade, mas é importante, precisa existir. Então, o primeiro semestre, eu acho que é você criar uma boa base ali, do que realmente você precisa melhorar, entender quais são suas limitações. No segundo semestre, né, eu acho que é realmente isso, você pisar no acelerador nas questões, conhecer a banca que você quer fazer, entender ali seu processo de revisão. Eu acho que não existe um método de estudo perfeito. Cada pessoa tem o seu método de estudo. Eu fiz flashcard, gosto, fiz questões, muitas, mas eu acho que não existe, olha, só assim você passa, tá? Então, é você entender como é que você gosta, qual é a forma que você se desenvolve mais. Então, entender isso também é bem importante. Então, tem pessoas que eu gosto de fazer resumo e ler meus resumos. Ok, legal. Eu prefiro a metodologia ativa. Então, eu acho que isso me deixou mais entusiasmada com esse processo. E no final, entender seu processo, descansar, ter seus momentos de descanso, super importante. Se você está aí no processo de estudo para o internato e estudo para residência, entender que os momentos de descanso fazem parte da preparação, são muito importantes, precisam existir. Fazer uma boa atividade física, que você gostar também, comer bem, né? Enfim, e ter o apoio, a sua rede de apoio ali, sua família, se tiver presente, melhor ainda. E eu acho que a mensagem é essa. Você ter esse processo, né, de entender quais são seus desejos, seus medos, e saber que cada pessoa tem o seu tempo. Então, não é porque você deixou de fazer residência logo depois da faculdade que você é melhor ou pior, enfim. É isso, cada um tem a sua escolha, tem o seu destino, tem o seu caminho. Então, se você tem um caminho que quer seguir, beleza. Tem outras coisas, e aí no meio do caminho, como existiu para mim, podem aparecer, mas se você tentar se esforçar ali para não se perder, vai dar certo, sabe? Então é isso, respeitar seu tempo. Construindo a sua história. Construindo a sua história e lembrar sempre. Eu digo muito isso para os estudantes que passam por mim. A medicina é a ciência da comunicação. Então, muitas vezes, um bom médico, ele não vai ser o melhor, o bom estudante, na verdade, ele não vai ser o melhor na questão técnica, né? Não precisa, para ser o melhor estudante, não precisa ser o melhor na questão técnica, mas se ele for interessado, se ele for curioso, vai dar certo. Você vai ser muito bem lembrado por causa disso. Então, gente, eu acho que a mensagem final é essa. Seja curioso, seja um bom comunicador. Depois que se forma, a gente vê como a comunicação ela é importante, né? Você passar bem um caso, você se apropriar da história do doente, né, do paciente. Então, a medicina é isso. É a ciência da comunicação. Eu sou apaixonada, gosto muito. Imagina a gente aqui, as fãs de microfone. É muito bom, né? É muito bom. Sim. Estou apaixonada por isso. Então, você se fazer entender, né? Aquilo que a gente estava conversando. Exato. Se comunicar bem. Desenvolver essas habilidades, né? Da escuta e da fala. Sim, e de entender o mundo Faça uma boa fofoca, gente. Colha bem a história do paciente. Recolete história. Refaça exame. Chegue para o seu preceptor, tire suas dúvidas. E é isso, se comunique. Fale, pergunte. Chegue junto do paciente. Assim, tem pessoas que são mais tímidas, né? Enfim,
tudo bem. Mas se a comunicação ela for efetiva, tiver uma qualidade ali, independente da sua personalidade, vai dar certo. Sim. Maravilha. Chegar no diagnóstico, conseguir pensar uma linha de tratamento e repassar isso para o paciente de maneira clara, né? Uhum. É assim Esse que a é o gente vai desafio. fazer. Você tá entendendo? Faz toda a Porque diferença, né? Total. Então, né? explique. Total. Sim. Me explique o que foi que eu lhe falei. Repetir se for preciso, né? Porque é a partir verdade. disso que a medicina realmente vai existir, né? Vai existir. Se não houver essa devolutiva positiva para o paciente, foi ótimo para a gente e péssimo para o paciente que não vai conseguir verdade. seguir o que a gente pensou tão bem, chegou tão bem no verdade. diagnóstico, pensou tão bem a verdade. conduta e ela não vai ser efetiva se a gente não Certeza. conseguir comunicar bem, né? A gente Foi bom pontuar tentar isso. adequar a nossa realidade de onde a gente está também, né? Nem sempre dá pra gente ter a melhor comunicação, nem sempre. Então, a gente se esforça para tentar manter esse padrão, mas sabendo que ele, muitas vezes, ali, dependendo do contexto que você está inserido, que o paciente está inserido, não dá para você fazer isso. Mas, quando você puder, faça. Faça, porque o paciente é quem ganha. E você, consequentemente, né? Porque ele vai aderir ao seu tratamento, ele vai entender, ele vai, né, criar o vínculo. E vai ganhar autonomia, porque é isso. Medicina é você dividir a responsabilidade com o paciente também, né? Em vários aspectos. Já deixou de ser algo vertical, né? Exato. Horizontal. A horizontalidade é a chave, acho, para tudo, né? É verdade. E acho que você tá no lugar certo, na hora certa. Né, amiga? Bom, eu acho. Sim, com certeza. A gente aprendeu muito. Sim. Foi muito especial, Tô muito Letícia. feliz. Muito mesmo. Foi uma honra lhe receber. Obrigada. Foi uma honra lhe conhecer, né? Tem pessoas que passam pela nossa vida e a gente tem a percepção, assim, de que não fez diferença. Tipo, ok, próximo. Mas tem pessoas que a gente conhece as histórias e tem o prazer de ouvir, assim. E são pessoas que estimulam a gente, né? Que deixam a gente, assim, com aquela coisinha boa no coração de, caramba, eu posso fazer isso melhor. Eu posso pegar esse exemplo de Letícia e ser melhor. Foi realmente, assim, uma honra, né? Ter esse espaço com você, ele ouvir, conhecer um pouquinho da sua história, sentir um pouco com você das suas dores, né? O que você passou, fez sua história ser muito única, né? E hoje, olhando para trás, a história ficou bem bonita, bem desafiadora. Mas eu imagino que passando foi bem difícil para você. Foram momentos, assim, realmente de talvez solidão, talvez muita tristeza, mas que você conseguiu, né? E é muito bonito ver a história que você construiu com as suas lutas, com tudo que você passou. Você nem contou tudo, obviamente, porque deve ter sido tão mais, né? Tão sentir mais, passar mais, mas você venceu e isso estimula a gente, né? Saber que não precisa ser perfeito. A gente tem, principalmente ser linear, eu, enquanto... Não precisa, exato. Principalmente eu, enquanto estudante. Quando a gente vê, assim, aprovado, a gente pensa, deve ter sido uma... sem erros, sabe? Sem erros. Perfeito. E aí é muito bom ouvir e ver que errou, que teve semana que não foi muito bem. Exato. Em algumas precisou parar e teve um mês que a programação toda, tudo organizadinho, deu errado. Inclusive e isso no momento levou, da prova, né? Nossa, e isso levou você para para construir essa história, entendeu? Que não seria tão interessante se não tivesse sido assim. Apesar de ter sido tão dolorida, né? A gente pensa, poderia ter sido mais fácil. Sim, poderia. Com certeza poderia ser mais fácil. Mas foi muito única, foi muito especial. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada por partilhar, Somou demais, sim, por abrir seu coração, contar a sua história. Obrigada. Foi muito especial. Tô muito feliz. Letícia é especial pra mim há muito tempo. Com certeza se tornou muito especial pra mim, pra todo mundo que tá ouvindo. Ficou e assim, a gente vai essa ouvir marca. muito o nome dela. Eu imagino, eu já tenho certeza que da sim. medicina. Quem sabe não vai ser staff dos meus filhos, Pois né? Não vai acontecer. E quando chegarem falando, eu vou dizer, olha, entrevistamos ela no podcast, eu já sabia que ela seria tão promissora. Gente, A vida dá tantas voltas, que né? honra. Foi muito especial. Obrigada. Ter me conhecido também foi muito especial. Tô muito feliz pelo convite. Já conheço Tati, já tem um tempo. Tati é uma pessoa muito, muito querida. Não, por favor, de sem longa comentários. data. Sem comentários, ela é maravilhosa. Foi um grande desafio aqui pra mim topar. Quando o Tati me convidou, eu disse, vamos embora. Mas eu não sei direito como é que funciona isso. Só fui. Vamos, e aconteceu, né? Foi tão legal, história Obrigada. interessante, um papo bem bacana. Com certeza quem ficou assistindo aí, quem tá assistindo com a gente, tirou muitos proveitos, ter muitos proveitos muito e vai bom. ter, assim, essa história marcada pra sempre. Interessante como a gente consegue marcar as pessoas, né? Que bom, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Obrigada, Tati. Obrigada, Martina. Obrigada ao médico.
E é isso, gente. Obrigada Simbora pela sua presença. estudar. Vamos embora estudar. Vamos embora estudar neurologia. Diga-se de passagem. É. Você inspira muito, amiga. Continue assim. Obrigada, amiga. Abrilhantando o seu caminho e o caminho de muitas outras pessoas que vão passar nas suas mãos. Que lindo. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Agradecer, né? Obrigada pela oportunidade. Martina, obrigada pela sua presença também. Obrigada. Parceria que está se formando. Tô muito feliz. Também tenho Viu? aprendido muito Tô com muito você. feliz. Nossa jornalista maravilhosa. Nossa doutora Martina, tá, gente? Calma. Meu Deus, o coração chega a dar uma... Em instantes. Né, ali dermatologista / jornalista, tentando é. alinhar. E você, Martina, terminando a faculdade, esse desafio, né? De Sim. estar também esse grande desafio também de estar aqui no Eu Médico, no podcast, e conciliar com o seu outro desafio, mostrando que a vida é assim. A vida Sim, adulta sim. chega, o tsunami, você vai ali só embarcando e juntando uma coisa com a outra. Parabéns, parabéns. Muito Desejo, feliz, estou feliz de estar aqui no primeiro episódio. Sim. E que venham outros e que venha muito sucesso para vocês, para o podcast. Obrigada. E é isso, tudo de mais maravilhoso. Obrigada, E Letícia. é isso, acho que chegamos ao fim, né? Muito Chegamos. gratas, evidentemente gratas e felizes. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer ao pessoal do Eu Médico Residente por esse espaço, né? Por esse novo projeto, muito promissor, acredito que vai acrescentar muito na Exato. nossa vida, na vida dos convidados, na vida de todos os alunos, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Acredito que aí tem muita coisa pela frente, tem muito mais convidado para a gente conversar, vai ser um projeto bem bacana. Exato. E tá só começando. Tá só começando. Aguarde os novos podcasts. Sim, sim. especiais. Vem muita coisa boa por aí. pela frente. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.